Uma usina de reciclagem de plástico recebeu um lote de raspas de dois tipos de plásticos, um deles com densidade 1,10 kg por litro e outro com densidade 1,14 kg por litro. Para efetuar a separação dos dois tipos de plásticos, foi necessário preparar 1000 litros de uma solução de densidade apropriada, misturando-se volumes adequados de água, que foi dada a densidade, que é de 1 kg por litro, e de uma solução aquosa de cloreto de sódio disponível no almoxarifado da usina de densidade 1,25 kg por litro. Esses volumes em litros podem ser respectivamente de quanto? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, olha, a questão ela fala de densidade apropriada para realizar a separação dos dois tipos de plásticos. E a grande pergunta é, qual seria o valor dessa densidade apropriada que a questão não deu? Então o lance todo é o seguinte, com base nos valores da densidade, se a gente for parar para pensar no preparo de uma solução que tenha um valor de densidade maior que 1,10 kg por litro, porém que seja menor do que 1,14, e aí naturalmente a gente pode ter um valor de 1,11, 1,12, eu posso ter 1,11, 1,12 ou 1,13 que atende ao que eu estou precisando, E aí naturalmente também tem as suas variações, como 1,125, 1,115. Essas variações também a gente precisa comentar com você que está acompanhando o vídeo. Mas o ponto é, eu vou imaginar essa densidade que está aqui no meio, que na minha avaliação seria o que os candidatos pensaram. Vou pensar numa densidade que está ali no meio dos dois. Por quê? Porque se eu preparo uma solução com densidade de 1,12 kg por litro, que é uma densidade intermediária, o que ia acontecer? O plástico com densidade de 1,10 ia ficar flutuando, já que a densidade seria menor do que a do líquido, e de 1,14 ia ficar aqui no fundo, tá? E aqui, no caso, na fase intermediária, eu teria o nosso líquido, no caso ali, uma solução com densidade de 1,12. Então aqui 1,10 e aqui 1,14, tá? Então isso aqui eu estou fazendo só uma suposição de valor de densidade apropriada, mas eu quero voltar para você para esses valores aqui, tá? Então, com base nisso, eu vou começar a resolver a questão de uma maneira, mas fica até o final do vídeo que eu vou dar para vocês outras dicas, tá? Eu vou começar de uma maneira mais formal aqui a resolução da questão, tá? Mas eu quero deixar bem claro que não necessariamente isso que eu estou fazendo é o único caminho possível e o melhor caminho possível, tá? Então, para resolver de uma maneira formal, eu queria iniciar essa resolução fazendo o seguinte, olha, lembra dessa fórmula aqui, concentração final de uma solução multiplicando o volume final da solução, a gente vai ter esses valores obtidos a partir da concentração da solução 1 multiplicando o volume da solução 1, somado com a concentração da solução 2, multiplicando o volume da solução 2. Eu não sei se você lembra dessa fórmula, mas essa fórmula aqui, ela é estudada na matéria de soluções, quando a gente aprende o quê? Mistura de soluções com o mesmo tipo de soluto. E aí você que está vendo o vídeo, nesse exato momento era para você estar olhando para o que eu estou escrevendo aqui e pensando assim, pô Marcelão, mas aqui a gente não está trabalhando com mistura de soluções, com o mesmo soluto, até mesmo porque quando eu penso aqui na água, eu estou pensando na água destilada, nem é uma solução, tá? E também nem tem cloreto de sódio, naturalmente, Então, essa fórmula aqui, ela não se aplica aqui, mas eu posso pegar ela emprestado para poder pensar o seguinte, olha, se eu misturar água destilada com uma solução aquosa de cloreto de sódio, não vai ter reação química, não vai ter nada. Então, eu posso pensar o seguinte, a densidade final, então eu estou pegando emprestado, tá, gente? Estou pegando a fórmulazinha aqui emprestado. Então, a densidade final, multiplicando o volume final, vai ser igual à densidade, no caso de 1, que seria da água, multiplicando o volume de água que eu precisaria pegar, somado com a densidade lá da solução aquosa de cloreto de sódio, representado por 2, multiplicando o volume lá daquela solução, tá? Então vamos lá, a densidade final a gente fez uma suposição que seria intermediária aqui, Valor intermediário é uma suposição razoável, tá? Então teria 1,12 kg por litro. Qual é o volume final? A questão disse, que é para preparar, no caso, 1000 litros. Então vamos colocar aqui 1000 litros. Qual é a densidade da primeira, no caso ali vai ser a água, nem é uma solução. No caso da água ali é 1 kg por litro. Então vamos colocar aqui, 1 kg por litro. Qual é o volume de água? Aí é o que a questão está pedindo, a gente quer saber o volume de cada um. Então eu vou colocar aqui como
V1, já que eu não sei, somado com a densidade, lá no caso da solução aquosa de cloreto de sódio, que é 1,25 kg por litro. E o volume é o que eu quero descobrir. Porém, aqui tem um negócio que é o seguinte, ó. Eu posso colocar aqui V2, tá? Não tem nenhum problema. Só que se eu colocar V1 e V2, eu tenho duas incógnitas aqui. Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar em fazer o seguinte, ó. Você concorda comigo que o valor de V2 nada mais é do que o total, que é 1000 litros, menos o V1, concorda comigo? Então, ao invés de colocar V2, eu coloco o volume total menos o volume lá de água. E aí, 1000 menos V1 vai dar V2, tá? Então, isso daqui representa V2, beleza? Então, a gente já escreveu tudo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma organização aqui do cálculo para você que está acompanhando o vídeo conseguir entender o resultado, tá? E aí, como a gente está trabalhando com as unidades tudo bonitinho, ó, quilo por litro, quilo por litro, quilo por litro, o volume em litro aqui, eu vou só manter os números sabendo que o V1 ele vai sair em litro obrigatoriamente, tá, gente? Então eu vou reescrever aqui mantendo somente os números, tá? Já que as unidades estão tudo certinho. Então 1,12 multiplica 1000, que é igual a 1 vezes V1. E aí eu vou colocar aqui entre parênteses, porque aqui vai ficar meio cabuloso aqui para calcular. Então vamos lá, ó, 1,25 multiplicando 1000 menos o V1, tá? Então agora vamos colocar a mão na massa no cálculo, beleza? Então vamos lá, ó, 1,12 vezes 1000 vai dar 1120, tá? Cálculo fácil. 1 vezes V1 é igual a 1 V1. Somado com o quê? Ó, então vamos lá, aqui aplicando propriedade distributiva, a gente vai ter 1,25 vezes 1000 vai dar 1250. 1,25 menos V1, né, multiplicando menos V1 vai dar menos 1,25 V1. Então vamos passar esse 1250 para o outro lado. Então a gente vai ter 1120 menos 1250, que é igual a 1 V1 menos 1,25 V1. Aí a gente vai ter o seguinte, ó, 1120 menos 1250 vai dar menos 130. 1 V1 menos 1,25 V1 vai dar menos 0,25 V1. E aí eu vou ter que multiplicar tudo por menos 1, né? Então a gente vai ter que 0,25, tá? Eu tô trocando aqui tudo, tá? 0,25 V1 é igual a 130. Logo, V1 é igual a 130 dividido por 0,25. Logo, V1 vai dar igual a quanto? 520 litros. Então, sabendo que o volume, né, para alcançar a densidade que a gente fez uma suposição, lá a densidade intermediária, eu chegaria num volume 1 de 520 litros. E aí, consequentemente, V2 só pode ser 480 litros, né? Porque aí o somatório daria 1000 litros. Eu não tenho nenhuma alternativa de 520 e 480, mas a que mais se aproxima é a da letra C, né? 500 e 500, que é a alternativa correta. Aí você fala assim, pô, Marcelo, mas no seu cálculo não deu certo. Galera, lembrem-se que a gente tinha discutido isso aqui no início da questão, sacou? Então pode ser 1,11, 1,12, 1,13 ou 1,115, 1,125, 1,135, tá? Então a gente chegou ali na alternativa correta. Então isso daqui é um dos caminhos para se resolver a questão. Um outro caminho que eu poderia fazer para poder resolver esse problema seria o seguinte caminho, ó. Eu vou apagar aqui, tá, galera? Caso vocês queiram anotar alguma coisa, volta um pouquinho no vídeo. Então um outro caminho que eu poderia fazer para poder tentar resolver essa questão é, eu precisaria pensar nessa questão da densidade intermediária. Isso daí é inegável. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar e fazer um teste com a letra A. Então assim, pô, eu não tenho a menor ideia da fórmula que eu vou utilizar aqui para resolver. Não tem problema. Você pode pegar a letra A e fazer um teste. Eu vou fazer o cálculo aqui, que seria um cálculo teste. Então olha só, a letra A está dizendo que eu pego 900 litros de água. Então se eu estou pegando 900 litros de água e a densidade da água é de 1 kg por litro, então, aliás, eu estou apontando aqui para cima, mas a água está aqui embaixo, ó. A água está a densidade de 1 kg por litro. Pô, se eu pego 900 litros, eu estou pegando 900 quilos. Então eu tenho 900 quilos de massa, tá? Então, ó, massa de 900 quilos e o volume, já que eu peguei 900, eu tenho, no caso, 900 litros, né? Beleza. Aí, quando eu vou pegar a solução aquosa de cloreto de sódio, que é, no caso, 100 litros, então, se eu tenho 1,25 quilos por litro, em 100 litros eu teria o quê? 125 quilos de massa,
tá? E o volume eu teria de 100 litros aqui. E aí a gente vai fazer aquela continha básica, né? Densidade é igual a massa sobre o volume. Como a densidade, a massa aqui no caso, é 900 quilos mais 125 e divide por 900 com mais 1000, né? Que vai dar, mais 100, desculpa, que vai dar 1000, tá? Tô falando embolado aqui, mas acho que tá dando para vocês entenderem qual é a ideia. É que é tanto número que a gente fica doidinho aqui. Então vamos lá, ó, qual é a densidade final aqui? A gente teria que a densidade é igual 900 com 125 somado vai dar 1025, opa, 1025 quilos. 900 com 100 vai dar 1000 litros. Dividindo isso daqui, a gente chega a 1,025 quilos por litro de densidade se eu fizesse o que está falando na letra A. Então eu fiz um teste ali com a letra A, não faço tô na prova, não faço a menor ideia de qual é a fórmula para se resolver. Cara, eu vou testando a letra A, pô, não rola, 1,025 não tem como resolver meu problema. E aí eu posso pular para a letra B, posso depois pular para a letra C, para a letra D, não tem problema nenhum nisso. Esse é o segundo caminho possível. O terceiro caminho possível seria o seguinte, ó, o terceiro caminho possível, esse daqui é um caminho mais difícil de ser identificado na minha avaliação. Então o que eu imagino é o seguinte, olha, quem tem uma visão mais apurada de matemática, sabendo daquele 1,12 quilos por litro, que é uma densidade intermediária, eu tenho, no caso, como possibilidade de usar uma solução que tem densidade de 1 kg por litro e a outra que tem a densidade de 1,25, o valor 1,12, que é o que eu imaginei, ele está aqui no meio, sacou? Então, se eu tenho água com densidade de 1 kg por litro e eu tenho solução de cloreto de sódio que tem a densidade de 1,25, o valor que a gente está fazendo uma suposição que seria a densidade apropriada, ele está aqui no meio. Então, se eu utilizar 50% de água e 50% da solução de cloreto de sódio, eu acabo alcançando uma densidade próxima de 1,12 e aí eu nem faço muito cálculo, eu já vou na letra C e marco, sacou? Esse é o terceiro passo, que é um passo mais difícil de se visualizar, tá? Então é isso, tá, pessoal? Questão de número 28 resolvida. Expliquei para vocês aí 3 passos possíveis, espero que o vídeo possa ter ajudado.